Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Hoje vamos continuar a falar de pragmática e linguística textual, nomeadamente vamos desenvolver um dos conteúdos mais importantes na gramática do ensino secundário, que é a coesão. Como vos dissemos no vídeo anterior, a coesão tem a ver então com todos os mecanismos que vocês usam para construir um texto que esteja gramaticalmente correto e cujo léxico, cujo vocabulário faça sentido, seja adequado à vossa intenção comunicativa. E de facto nós vamos ter diferentes tipos de coesão. E reparem como é muito fácil encontrarmos textos sem coesão. Não tem que ser o texto todo. Claro que quando escrevemos um texto que não seja coeso, isso não significa que nós não consigamos passar alguma mensagem. Simplesmente o texto estará gramaticalmente errado e por isso mesmo não terá coesão. Reparem neste exemplo. Ele estava prestes a desistir onde recebeu a notícia de uma promoção. É claro que aqui esta articulação das duas orações com um onde está completamente errada, porque temos uma noção de tempo, logo devia haver aqui um quando. Mas, no entanto, nós conseguiríamos entender a mensagem. Claro que não é de todo adequado que vocês façam construções deste tipo, porque na vossa cabeça, apesar de poderem estar a transmitir a informação, vão ser então depois muito penalizados no que diz respeito à correção do texto e por causa da sua falta de coesão e da adequação então dos seus diferentes elementos. Vamos então passar a falar dos diferentes tipos de coesão e como é que eles surgem num texto. Genericamente, vocês vão encontrar, até nos exames nacionais, a referência a 5 tipos de coesão. Por um lado, a coesão lexical e depois, por outro lado, a coesão gramatical, que se subdivide em 4: frásica, interfrásica, referencial e temporal. Ora, quando falamos em coesão lexical, vocês tenham presente o que é então o léxico. Entendam aqui léxico muito em particular, não apenas como o vocabulário global de uma língua, mas como nomes, muito em particular nomes. A coesão lexical tem a ver com a forma como nós evitamos a repetição da mesma unidade lexical ao longo de um texto, muito em particular usando mecanismos que têm a ver com sinónimos, antónimos ou então relações de hiperónimo, hipónimo, holónimo, merónimo. Ou seja, nós vamos substituir uma unidade lexical por outra que vá recuperá-la e que mantenha o mesmo sentido ou então o efeito pretendido ao nível da mensagem que se pretende escrever ou transmitir e que permita que o texto não esteja cheio de repetições, por exemplo. Agora, vocês têm que recuperar, se não se lembram já, estes diferentes mecanismos então de coesão lexical. Vamos ter aqui 2 mecanismos de coesão lexical. Por um lado, vamos poder usar a coesão lexical por reiteração ou repetição. Cuidado com a palavra reiterar, reiteração, porque isto tem a ver com precisamente repetição. Mas imaginem que vocês numa escolha múltipla têm reiteração e não repetição. Portanto, tentem mesmo associar o significado porque é igual. Ora, pode acontecer que num texto, até de uma forma propositada, se mantenha o nome e portanto, toda a unidade lexical, o nome com o seu determinante, por exemplo, para reforçar uma certa ideia. Portanto, quando não se substitui a unidade lexical e, pelo contrário, se mantém, então aí vamos ter a reiteração ou repetição. Por outro lado, nós podemos decidir substituir essa unidade. E então os outros mecanismos de que eu estava a falar há pouco têm todos a ver com mecanismos de substituição lexical. E aí então vamos recuperar os sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos e holónimos, merónimos. Digo eu que é fácil para vocês recuperarem as noções de sinonímia e antonímia. Então, sinónimos, palavras com significados muito semelhantes. Antónimos, palavras com significados divergentes, portanto, opostos. No caso da relação de hiperonímia e hiponímia, portanto, os hiperónimos e os hipónimos, lembrem-se que tem a ver então com uma palavra que acaba por ser o núcleo e todas aquelas que com ela se podem relacionar. Por exemplo, eu costumo dizer aos meus alunos, para fixarem um exemplo qualquer muito básico, como árvore.
Ora, se árvore for o nosso hiperónimo, serão hipónimos todos os tipos de árvore. Oliveira, figueira, azinheira, sobreiro, por aí adiante. Agora, no caso da relação de holónimos merónimos, portanto a holonímia e a meronímia, isso já tem a ver com uma relação física. Portanto, se nós mantivermos a nossa árvore como, neste caso, holónimo, então os merónimos vão ser os diferentes elementos de uma árvore. Folhas, tronco, flores, frutos e por aí adiante, está bem? Agora recuperem isto porque estes conteúdos são dados no princípio da vossa escolaridade e é fácil já não se lembrarem muito bem, sobretudo se já estiverem no ensino secundário. Tem aqui também alguns exercícios que vocês podem usar só para ver até que ponto entenderam esta parte da coesão lexical, mas eu diria que é das mais fáceis que vocês vão encontrar neste conteúdo. Vamos então falar na coesão gramatical. A coesão gramatical é mais complexa, não só porque tem então 4 tipos, portanto, referencial, frásica, interfrásica e temporal, mas, e muito em particular, porque no caso da coesão gramatical referencial, vocês vão ter aqui diferentes mecanismos que permitem evitar então a repetição de uma unidade lexical qualquer e vocês têm que os saber e, em alguns casos, serão mesmo novos. Portanto, vamos começar por, de facto, desenvolver aqui a coesão referencial. Ora, se olharem para o nome, referencial vem de referente. O que é então um referente? Quando vocês num texto têm os nomes e depois veem que o nome não se repete, mas é retomado de uma certa forma ao longo do texto ou do parágrafo, então esse nome, essa unidade lexical que acaba por ser o princípio, é o nosso referente. É a palavra ou unidade à qual os outros elementos se vão ligar. Reparem neste exemplo. O Pedro lidera a turma. Os colegas apoiam-no incondicionalmente e estão todos do lado dele em todas as situações. Reparem como o no e dele, portanto, construções que derivam de pronomes, têm aqui um referente que é Pedro. Portanto, para se evitar, para dizer os colegas apoiam o Pedro ou estão do lado do Pedro, e aí acabava por se tornar mais repetitivo o texto, vocês então vão poder usar aqui diferentes mecanismos para substituir o nome. Muito cuidado com uma situação. De facto, nós estamos a fazer uma substituição, mas não é uma substituição lexical. Portanto, não se confundam com a substituição da coesão lexical e agora esta substituição. Portanto, agora estamos no campo da substituição, sim, mas de um nome, uma unidade, por outros elementos que não vão ser nomes. Portanto, e no caso da lexical, nós vamos ter nome com nome e por aí adiante. Portanto, tenham isso bem presente para não confundirem quando tiverem que identificar estes mecanismos de substituição. Também ali chamará a atenção para um pormenor. Se nós vamos ter o nome e vamos ter depois outros elementos que vão evitar a sua repetição, nomeadamente aqui tinham estes 3, a este conjunto do nome e dos seus correferentes, chama-se então cadeia de referência. Vocês vão ter, e reparem que eu usei aqui outro termo, correferentes. Ora, os correferentes vão ser os elementos que se referem ao mesmo referente. Portanto, estas palavrinhas vão ter que vos ser agora familiares, está bem? A forma mais comum de vocês substituírem um nome é usarem um pronome. Normalmente, nós usamos primeiro o nome e a seguir substituímos-lo pelo seu pronome. Quando isso acontece, vocês vão ter então um mecanismo de substituição que tem a ver com a anáfora. Portanto, a anáfora está dentro da coesão referencial e é um processo de substituição aqui que consiste de facto no uso de um pronome para evitar a repetição de um certo nome. Mas primeiro tem que vir o nome e a seguir o pronome. E digo isto porque o outro mecanismo que vocês têm aqui no slide é a catáfora, que é precisamente o mecanismo inverso. Ou seja,
primeiro vocês vão encontrar o pronome e só depois a explicação, o nome. Por exemplo, imaginem que vocês têm uma frase que diz: ela não sabia o que fazer. A Maria estava perdida. Ora, o ela aparece primeiro na frase e só depois é que aparecia o referente Maria. Portanto, a catáfora e a anáfora são exatamente a mesma coisa, só que simplesmente na anáfora primeiro vem o nome e a seguir o pronome e na catáfora é ao contrário. Pormenor, não se baralhem com a anáfora recurso expressivo, que é outra coisa completamente diferente e que tem então a ver com a repetição certa no início de verso ou no início de frase de uma certa palavra ou expressão. Portanto, aqui a anáfora é um processo de substituição referencial, ponto final. Está bem? Não se confundam. No que diz respeito à elipse, a elipse é uma omissão, é algo que está subentendido. Se vocês dizem: aquele homem está triste, sozinho, sem rumo. Ora, eu tenho aqui 3 expressões a caracterizar aquele homem. Eu podia dizer: aquele homem está triste, aquele homem está sozinho, aquele homem está sem rumo. E preferi não o dizer para evitar que o texto ficasse repetitivo. Ora, está subentendido ali o aquele homem, tal como no exemplo que vocês têm aqui no slide. Portanto, quando isso acontece, que nós conseguimos perceber que há ali uma omissão, mas que ela é clara e muito fácil de identificar, então temos uma elipse, que é outro mecanismo da coesão referencial. Depois tem a correferência não anafórica. A correferência não anafórica é um pouco difícil de identificar, mas tem a ver com o facto de vocês podem ter 2 correferentes que remetem para a mesma realidade, mas que não têm necessariamente que se relacionar entre si. Ou seja, um não tem que remeter para o outro. Como aqui neste exemplo, o Rui foi trabalhar para a África. Finalmente, o marido da Ana conseguiu concretizar o seu sonho. Reparem, o marido da Ana não é necessariamente uma substituição direta de o Rui, mas ambos remetem para a mesma realidade. Portanto, quando isto acontece, é então esta correferência não anafórica, porque são correferentes, ou seja, referem-se ao mesmo referente, à mesma realidade, mas não é algo direto, não é uma anáfora, como se fosse uma substituição pronominal direta que concordava até em género, número e por aí adiante, como é o caso da anáfora normal, digamos assim, aqui nos mecanismos de coesão referencial. Finalmente, falemos da anáfora conceptual. Este tipo de anáfora não tem nada a ver com o anterior de que vos falava, pois não tem a ver com a questão do uso de um pronome para substituir o nosso referente, mas sim com a interpretação da frase no momento em que nós detectamos que, de facto, há uma substituição de uma ideia, de um conceito. Este nosso referente agora não vai ser propriamente um nome ou uma pequena unidade lexical, mas sim pode ser uma frase inteira que é depois então retomada sem ser com uma substituição pronominal direta a concordar em número, a género e tudo mais. Imaginem que vocês têm uma frase deste tipo. Em países como o Japão, é habitual as pessoas trocarem de sapatos quando entram em casa. Esta regra é seguida pela maioria das pessoas. Reparem, eu teria aqui esta regra, mas esta regra retoma, tem como referente toda a frase anterior, portanto, toda a que explicava como as pessoas normalmente trocam de sapatos quando entram em casa. Portanto, reparem, não é de facto uma substituição pronominal direta, como temos na anáfora ou na catáfora, que é só a questão então da ordem, mas sim a retoma que implica uma interpretação do enunciado. Portanto, é um pouco mais difícil de detectar, mas mais uma vez depende da compreensão que fazem do texto. Ficam aqui com alguns exercícios para começarem a habituar-se mais a estes termos, então novos agora na coesão, e ver até que ponto entenderam estes primeiros conceitos. Bom trabalho! Passando agora à coesão frásica, reparem o nome.
frásica será então ao nível da frase. E quando falamos em frases, estamos a falar de frases simples, portanto, orações simples, porque de facto, quando entrarmos no campo das frases complexas, será outro tipo de coesão. Agora, quando falamos em coesão frásica, vamos pensar em tudo o que tem a ver com a construção da nossa unidade frase simples apenas. E aí passa, por exemplo, por vocês terem atenção a concordâncias entre sujeitos e predicados, por exemplo, complementos dos verbos. Por exemplo, se o verbo for transitivo, vocês vão precisar de algo para completar o seu sentido. Pensem também, por exemplo, em regências. Certos verbos pedem certas preposições, como o verbo gostar, que pede sempre a preposição de, nós gostamos sempre de algo, ou o verbo ir, nós vamos sempre para algum lado ou a algum lado. E isso são então aquilo que nós chamamos de regências. E mesmo a própria ordem dos elementos na frase. Por exemplo, em português nós costumamos usar sujeito, verbo, objeto. Portanto, quem faz, faz o quê? Agora, quando vocês invertem a ordem das palavras, de facto estão a acabar por quebrar um pouco as normas da coesão frásica. Reparem nestes exemplos. A televisão corresponde aos anseios dos jovens. Vejam como aqui está tudo bem estruturado. Temos o sujeito com o verbo que lhe corresponde também no singular, portanto, a televisão, terceira pessoa do singular, e o verbo também está na terceira pessoa do singular. Depois o verbo corresponder. As coisas correspondem sempre a algo e está lá a preposição. E depois a concordância entre anseios com dos jovens. Portanto, o complemento do nome que condiz com o mesmo, então está adequado em termos de concordância em número também aqui neste caso. Reparem, por exemplo, nas frases seguintes. Os meus irmãos e eu fui ao cinema. Obviamente que temos ali uma falta de coesão frásica porque, reparem, os meus irmãos e eu é um sujeito plural, é um nós, e nós devíamos então ter o verbo correspondente na pessoa adequada. Portanto, não está correto em termos da concordância e logo não há coesão frásica. Tal como há pouco, se vocês dissessem comer eu fui, não precisamos de falar à Ioda, como da Guerra das Estrelas, e nós dizíamos dizer fui comer, eu fui comer. Portanto, não invertam só porque sim a ordem natural das palavras da frase. E estes são alguns dos casos a que vocês devem prestar atenção quando têm então a coesão frásica. No que diz respeito à coesão interfrásica, como eu dizia então há pouco, vocês vão ter mecanismos para estruturar as vossas frases simples e as organizarem em frases complexas. E isso vai também ajudar à progressão do texto. Por isso mesmo, sempre que vocês estiverem destacados nos exercícios elementos como conjunções, conectores ou articuladores do discurso, e nas próximas tabelas vocês têm aqui vários que podem usar e até enriquecer os vossos textos com diferentes tipos de conectores e articuladores que transmitem uma certa ideia, mas sempre que vocês tiverem então esses elementos destacados, não hesitem. Estará aí presente a coesão interfrásica. Portanto, não há que pensar duas vezes e vocês aí realmente não confundam com a frásica, porque a frásica vai ter que ter a ver apenas com a unidade da frase simples, porque a partir do momento em que envolver frase complexa, se forem então esses elementos que permitem a ligação entre as frases que estejam destacados, então será a coesão interfrásica, está bem? E aí será muito importante vocês terem bem presentes as diferentes conjunções que existem, não só as coordenadas, mas também as subordinadas e os vários conectores e articuladores de discurso também. Mais uma vez, têm aqui vários exercícios que podem usar para ver se adquiriram estes novos conhecimentos. Pausem o vídeo um pouco e vejam se acertam. Finalmente, temos a coesão temporal. A coesão temporal, como o próprio nome indica, tem a ver com tudo aquilo que transmita o tempo do nosso enunciado. Portanto, quando nós escrevemos um texto ou quando o dizemos oralmente, nós vamos ter um nexo temporal. Os nossos verbos têm que estar adequados uns aos outros no que diz respeito, então, ao tempo. Se, por exemplo, vocês disserem quando eu era mais nova e visitava a minha avó, cozinhamos muito. Ora,
Este quando eu era, do início da frase, rege tudo mais, e o outro verbo tem que estar adequado. Portanto, tinham que dizer qualquer coisa, cozinhávamos muito, por exemplo. Não são apenas os verbos, no entanto, a que vocês devem prestar atenção. Também vão poder ter conjunções como o quando, precisamente, ou algumas outras expressões que remetem para tempo, como certos advérbios ou até certas expressões com preposições, e que vocês aí podem perfeitamente então associar à coesão temporal. Por exemplo, se vocês disserem ontem estivemos todos juntos, ora este advérbio então vai aqui introduzir a noção de tempo e vai ser um bom exemplo também da coesão temporal. Portanto, para recapitular, quando falamos de coesão, estamos a falar então de todos os mecanismos que temos ao nosso dispor para escrever um texto ou para o dizer oralmente da forma mais gramaticalmente correta. Portanto, tem a ver com as estruturas que vocês usam ao nível da frase para construírem os parágrafos e o vosso texto no geral. E aí podem ter então, por um lado, a coesão lexical, que tem a ver muito em particular com o uso e a substituição ou associação de nomes uns aos outros. Depois temos a coesão gramatical, que tem então mais a ver com as estruturas propriamente das nossas frases, a construção das frases em si, não apenas o léxico que ali usamos. E aí podem ter a coesão frásica, ao nível apenas da frase simples, a coesão interfrásica, com a ligação de frases simples e como é que nós as podemos articular, a coesão referencial com vários mecanismos, nomeadamente a anáfora, a catáfora, a correferência não anafórica, a anáfora conceptual ou a elipse, por exemplo, e também então a coesão temporal. Será um pouco confuso agora para vocês, sobretudo no ensino secundário, a aprenderem estes conteúdos pela primeira vez, decorarem estes vários nomes. Mas mais do que apenas decorarem estes nomes, pratiquem, façam o máximo de exercícios possível, entendam as regras que estão associadas a cada um destes tipos de coesão e certamente daqui a pouco tempo vão achar que este conteúdo é bastante acessível. Portanto, bom trabalho e obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarto.